Vou ao terreiro. Vou tomar um passe. Mas o que é um passe? Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa Aninha de Oxum vamos explicar o que é um passe, como ele ocorre e o que pedir a cada uma das entidades que nos auxiliam. Vamos lá. A palavra passe já se explica. Passe vem de passar, de transmitir, de doar a outro. No Espiritismo, o passe espiritual é a prática de transmitir pelas mãos energias vitais. Essa prática é vista como fluidoterapia, onde médiuns, com auxílios de entidades, os espíritos benfeitores, eles canalizam as energias para auxiliar aqueles que necessitam. O seu objetivo é promover a cura, é promover o equilíbrio espiritual e físico. A palavra Umbanda é a arte de curar e fazer uso desta prática na maioria de seus atendimentos é muito comum. Esta transmissão energética se dá pela transferência de fluidos, de energias sutis do médium passista para a pessoa que recebe o passe pela imposição das mãos. O passe, ele é geralmente aplicado em determinadas partes do corpo do indivíduo, sem contato físico, embora algumas vertentes possam haver contato. E quando isso acontece, tem que se ter muito zelo para não ferir a integridade física e emocional, tanto do médium quanto dos assistidos. No Espiritismo, se aplica também na cabeça, o que na Umbanda existem restrições. Se o assistido tem a cabeça feita, não é possível aplicar sobre o seu ori sem a autorização do guia de cabeça. O médium, ele é uma ferramenta, sendo um canal de transmissão das energias espirituais. Ele não é o agente principal da cura. As entidades utilizam o corpo físico do médium como intermediário para acessar as dimensões e força do astral que nós jamais conseguiríamos acessar. Existe uma necessidade do médium de estar assim equilibrado para que possa servir às entidades sem manchar
sem sujar estas energias com os seus problemas pessoais. As entidades fazem uso de uma substância sutil presente no corpo físico do médium, chamado de ectoplasma. O ectoplasma, ele é usado durante o passe para manifestar energia do plano material. E esta substância é plasmada pelas mãos do médium e por todos os outros orifícios presentes no corpo do médium. O passe espiritual ou o passe magnético é uma das práticas mais importantes dentro do terreiro de Umbanda, dentro das sessões espíritas e dentro de outras religiões e filosofias e algumas orientais. Podemos destacar o Reiki, o Jurei, que são transmissões energéticas, assim como o passe o é. Na Umbanda, esta transmissão energética se dá pelos guias espirituais através da incorporação ou mesmo por médiuns em estado de total consciência. Esta é uma fase, este é um momento muito sublime e de uma beleza inigualável. É o alinhamento, é o realinhamento, é a limpeza, é o equilíbrio energético. Energia vital, energia de cura, uma doação de um campo vibracional mais elevado para um campo áurico que está recebendo, auxiliando no descarrego das energias densas, no alívio emocional, na harmonização dos chakras. Durante o passe, as entidades auxiliam na identificação e no tratamento das necessidades dos consulentes, sejam em questões físicas, questões emocionais e até espirituais mesmo. Quando não há conversa ou um pedido verbal aos guias, eles sabem exatamente o que fazer, porque o campo espiritual se comunica. Ele se comunica além da fala. Desde quando se entra no terreiro, o consulente está sendo assistido pelas entidades. Todas elas estão ali, em equipe, auxiliando, ministrando o tratamento necessário a cada pessoa. Então, meu irmão, quando entramos, quando colocamos o pé no solo sagrado, devemos nos manter em silêncio, em concentração, em receptividade. Nada de conversinhas paralelas, risadinhas, manipulação do telefone móvel. Lembre, ali, a sua conexão é única e exclusivamente com a espiritualidade.
Não adianta pedir e não contribuir. Neste momento, a contribuição é consigo. Não crie uma barreira que possa dificultar o seu tratamento. Além do passe magnético, o consulente é assistido com água fluidificada, uma prática muito comum em casas espíritas, e isto foi incorporado pela Umbanda. A água fluidificada é água comum que passa por um processo de magnetização. São fluidos curadores das entidades de muita luz que vêm em nosso auxílio. Esses fluidos, ao serem adicionados à água, a tornam um veículo de cura, um veículo de equilíbrio para o corpo e a alma. Então, quando for a um terreiro, e se esta prática se aplicar na casa, não esqueça de levar uma garrafa com água, com o seu nome já escrito, e se for de sua vontade, pode também doar garrafas descartáveis, lacradas, de água àqueles que necessitam e não dispõem. O atendimento acontece também com a consulta, que é o encontro entre o consulente e a entidade incorporada. Durante esta consulta, acontecem o passe e as orientações aos consulentes, os tais dos aconselhamentos e o acolhimento. A troca energética, vibracional entre o consulente e a entidade. Nem sempre há necessidade de haver um diálogo entre a entidade e o assistido. Essas energias vibracionais falam por si só. Em alguns casos, há uma necessidade do consulente falar às entidades, que pacientemente ouvirão e direcionarão o atendimento. Em ambos os casos, as entidades atuam com sabedoria, com respeito, aquilo que é necessário naquele momento. Mas temos que ter bom senso e sabermos pedir. A cada linha de trabalho destina-se uma especificidade. Quer ver só? Aos pretos velhos nos contempla com o seu ensinamento para agirmos com paciência, com humildade, serenidade e firmeza diante das provações. Aos caboclos, vamos pedir a fartura, o remédio curador das nossas dores físicas e espirituais. Aos malandros vamos pedir o saber viver com leveza, sem perder a honra, usando a inteligência espiritual para resolver situações difíceis.
E aos herês? Aos herês pedimos alegria, aquela alegria verdadeira, sem malícia e a leveza diante das dificuldades. Já aos baianos, vamos pedir a coragem, a abertura de caminhos, o viver com otimismo e persistência, mesmo nas dificuldades. Aos senhores Exus, aos Exus, o enfrentamento das sombras de seus próprios medos e desejos com responsabilidade. Sabendo pedir, será atendido e os resultados aparecerão, te surpreenderão certamente. Durante e após o atendimento, algumas sensações são facilmente notadas e normais, tá? Como as sensações físicas de formigamento, calor, frio, ondas de calor, ondas de frio, leveza, às vezes cansaço, dores de cabeça, tontura, náusea, dores musculares, alterações na circulação sanguínea, assim como reações emocionais. Entre elas podemos destacar as sensações de paz, a sensação de relaxamento, de bem-estar, mas também pode haver momentos de tristeza, ansiedade, irritabilidade e às vezes até de euforia. Algumas alterações também são destaque no sono, que podem ser mais profundos ou até ter insônia, ou sonhos mais vívidos. E neste caso, requer um estudo mais aprofundado quanto ao teor desta vivacidade. Ela pode ser um desdobramento, sabia? Mas isso é assunto para outro capítulo. Sintomas como sentidos mais aguçados, visão mais intensa, percepção de sons, de cheiros com mais nitidez, também recebem destaque. Em alguns casos, o passe pode trazer o despertar espiritual, com mudanças na forma de como a pessoa vê o mundo e a si mesma, aumentando a intuição e a empatia. Todos esses sintomas são causados pela harmonização energética, pois o passe busca equilibrar as energias do assistido, assim como a liberação das energias negativas acumuladas e a influência espiritual. Resultado da influência de espíritos ou entidades espirituais que podem estar ali, muitas vezes auxiliando até neste processo de cura. Cada pessoa reage de forma diferente ao passe e aos sintomas. Podem variar de acordo com a sensibilidade e o momento de vida de cada um. Não esqueça que nenhum
Nenhum tratamento substitui o tratamento médico. O passe, a água fluidificada, a consulta com as entidades devem ser utilizadas como complemento para auxiliar no processo de cura. Nunca abandone o médico. Mas será que a ciência apoia? Será que a ciência aprova estas práticas? Nos postos de saúde, a aplicação energética pelo Reiki, a cromoterapia, já estão sendo indicadas e aplicadas. Existe um estudo desenvolvido recentemente pela Universidade de São Paulo, em conjunto com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que comprova que a energia liberada pelas mãos tem o poder de curar qualquer mal-estar. O trabalho foi elaborado devido às técnicas manuais já conhecidas na sociedade. Caso do jurei, por exemplo, utilizado pela Igreja Messiânica, a Igreja Messiânica do Brasil, e, ao mesmo tempo, semelhante à de religiões como o Espiritismo e a Umbanda, que pratica o tal chamado e conhecido passe. O pesquisador Ricardo Monesi, da Universidade de Medicina da USP, no ano de 2000, teve a iniciativa de investigar quais seriam os possíveis efeitos da prática da imposição das mãos. Segundo o cientista, durante este seu mestrado, foi investigado os efeitos da imposição em camundongos, nos quais foi possível observar um notável ganho de potencial das células em defesa contra células que continham tumores. A constatação no estudo de que a imposição das mãos liberava energia capaz de reduzir e capaz de produzir bem-estar foi possível porque a ciência atual ainda não possui, assim, uma precisão sobre esses efeitos. As sensações proporcionadas por estas práticas, analisadas por Monesi, indica que a redução da percepção de tensões de estresse e de sintomas relacionados à ansiedade e à depressão. Neste estudo específico do mestrado, foram estudados 60 camundongos. Já no doutorado dele mesmo, foram avaliados 44 idosos que queixavam de estresse. Na Unifesp, já iniciou-se novas investigações a respeito dos efeitos do Reiki e algumas práticas semelhantes. Nós estamos muito aquém de entender toda essa logística de causas e efeito, uma vez que Jesus, ao curar, sempre
estendia suas mãos. E vamos, antes disso. Antes ainda, os egípcios já usavam esse método e os descendentes do africanismo também aplicavam. Então, não perca esta oportunidade que lhe foi ofertada com amor, de forma gratuita. Aproveite cada momento no terreiro e se permita receber o passe curativo de forma consciente e séria, assim como a Umbanda é. Coisa séria pra gente séria. Axé, meus irmãos. Fiquem na paz do Mestre Oxalá.